Olá, internautas! A partir de agora você vai acompanhar aqui um resumo do programa Vida com Saúde deste final de semana. O alcoolismo, Dr. Daniel, é uma doença crônica que compromete os seguintes sintomas: desejo incontrolável de beber, perda do controle, não conseguir parar de beber depois da pessoa ter começado, dependência física, sintomas físicos como sudorese, tremedeira e ansiedade quando a pessoa está sem o álcool, e tolerância, ou seja, a pessoa com o tempo passa a precisar de doses maiores de álcool. Isso vem a ser o alcoolismo, Dr. Daniel, e como é que nós estamos, qual é que é o quadro do alcoolismo hoje no Brasil? Tudo bem? Um grande abraço. Olá, Locatelli, olá, ouvintes da Rádio Frequência. Esse é um assunto que eu acho muito importante a gente discutir, porque ele é presente na vida de praticamente todas as famílias. Então é muito importante que a gente tenha noção de que isso realmente é um problema que merece ser tratado e que pode ser tratado. A gente hoje em dia tem várias possibilidades de tratamento para ajudar as pessoas que têm problemas com o álcool. E assim, eu gostaria de começar nossa conversa passando algumas informações, certo? A primeira informação que eu teria para passar para as pessoas é o seguinte: esses sintomas que tu citaste agora, certo, em relacionados ao alcoolismo, a gente tem que saber que o alcoolismo, na verdade, se divide em dois tipos diferentes de problemas. Existe um problema que se chama o bebedor problema, certo? E outro que é o vício em álcool, que é o alcoolismo propriamente dito, certo? O bebedor problema é aquela pessoa que não chega a ser considerada um alcoolista, certo? Porém, ele já apresenta problemas relacionados ao seu hábito de beber. Eventualmente, ele até não bebe todos os dias, porém, nas vezes em que ele bebe, ele apresenta distúrbios de conduta, ele se envolve em situações de problema, certo? Então, também merece atenção esta pessoa chamada bebedor problema. E não é exatamente o mesmo caso do alcoolista, que já é uma pessoa dependente do álcool, que já é o vício propriamente dito do álcool, certo? Agora, doutor Daniel, nessa linha aí de raciocínio, fica, às vezes, um pouco também difícil de mensurar isso, porque esse bebedor problema, às vezes, não é toda pessoa que, quando bebe, cria uma confusão. É isso aí que tu está querendo dizer? Eu não consegui entender bem essa diferença, porque daqui a pouco a pessoa, quando bebe, claro, tem aquela alteração de estado, né, de ânimo, o cara fica alegre, daqui a pouquinho dá sonolência, não tem nada a ver com isso. Não, é aquela pessoa realmente que se envolve em situações de problema, que acaba fazendo uso, não todos os dias, mas de forma repetitiva do álcool, certo? E normalmente com a desculpa de aliviar a ansiedade. É aquela pessoa que diz: hoje eu tive um dia muito difícil, eu vou tomar uma dose aqui para me acalmar, certo? É aquela pessoa que faz uso continuado, não necessariamente todos os dias, mas de forma frequente, certo? E normalmente para essa desculpa, certo? Para aliviar a ansiedade, para pessoa, para se acalmar, certo? Para baixar a rotação, o pessoal fala, né? Então, assim, esse já é considerado bebedor problema, porque ele faz uso continuado e com essa desculpa, né? De aliviar as tensões do dia a dia. E no caso, aquela pessoa que bebe e em seguida se torna, muda de estado de espírito, se torna agressivo, quer brigar com todo mundo, também se encaixaria nessa situação? Esse sim. Esse aí é o bebedor problemas já beirando a questão do alcoolismo. É uma divisão tênue, né, Locatelli? É difícil a gente, às vezes, diferenciar quando é que o cara passa de ser um bebedor problema para ser um alcoolista, um alcoólatra, como se chamava antes, né? Hoje em dia o termo mais politicamente correto é alcoolista. Certo. Então, é difícil essa linha. Depois, então, nós vamos conversar. Existe um questionário chamado CAGE, que é um questionário americano, que a gente usa no mundo inteiro. Ele é indicado pela Organização Mundial de Saúde, que são 4 pequenas perguntas que depois eu vou citar para as pessoas. Certo? Para a gente identificar quem realmente merece e investigar melhor essa questão, se a pessoa tem ou não problema. Esse questionário não vai dizer se o cara é ou não alcoolista, porém, ele já nos dá uma dica de quem que merece ser melhor investigado. Até porque, doutor Daniel, a gente tem que observar isso sobre 2 parâmetros, né? No Brasil hoje a cultura de se beber é uma coisa que está bastante arraigada, inclusive a publicidade, ela é bastante extensa em todos os meios de comunicação, e isso faz com que as pessoas achem extremamente normal beber e se embebedar, principalmente.
E quando na realidade isso traz sérios problemas, inclusive eu infelizmente não tive tempo de apurar números aqui. Para ter uma ideia, Sim. nos Estados Unidos eles calculam em 100 bilhões de dólares por ano, certo? Os gastos em termos de acidentes, de perda de vidas, de perda de trabalho relacionado ao álcool. 100 bilhões de dólares. Veja o que se poderia fazer com esse monte de dinheiro em termos de promoção da saúde pública, certo? Em termos de ajuda às populações carentes. Então, é um prejuízo muito grande. No Brasil, a conta que se tem é que o álcool é responsável por 10% de todos os problemas de saúde e da mortalidade no país. 10%. De cada 10 doenças, uma é culpa do álcool, e a mesma forma de cada morte, pelo menos uma é culpa do álcool. Isso no Brasil. Então você vê que realmente, no Brasil é considerado o problema mais grave de saúde pública. Olha. Certo? E no mundo é a terceira causa de morte. Ela só perde para doenças cardiovasculares, né, infarto e derrame, e para o câncer. Eu acho até que a questão do álcool ela é um pouco mais complicada que a do cigarro. Porque, por exemplo, Locatelli, não existe de fumar. Isso, eu sou radical nesse sentido, certo? Certo. Porque assim, vai ser um cigarro é ruim, 10 é ruim, 20 por dia é ruim, quanto seja é ruim. O álcool tem essa diferença, certo? Até a gente até já comentou em outros programas que o consumo de um cálice de vinho ou de uma latinha de cerveja ou uma dose pequena de uísque pode ser, inclusive, benéfico para a saúde, para as pessoas que têm esse hábito. Porém, tem que ter essa coisa do controle. Tem que ser uma dose pequena e tem que ser pessoas que não têm esse distúrbio em relação ao álcool, que depois a gente vai falar, que tem gente que com uma pequena dose já fica totalmente alterado, e essa pessoa realmente não pode fazer uso do álcool. Bom, doutor Daniel, existe um questionário, parece, para a gente conseguir aí verificar se a pessoa é alcoólatra ou não? Esse questionário, Locatelli, ele é usado no mundo inteiro e são 4 pequenas perguntas que não vão dizer se a pessoa é alcoólatra ou não, mas ele vai dizer quem que merece ser melhor investigado, quem que tem que fazer mesmo uma consulta médica, quem que tem que fazer exames para ver se está tendo problema com álcool. Eu gostaria até que os ouvintes pudessem anotar essas perguntas, porque às vezes tem alguém na família que tem esse problema, tem algum amigo que tem esse problema, e essas perguntas a pessoa pode apresentar, porque na verdade, eu vou te falar, é até uma forma de quem escuta essas perguntas, que talvez esteja com problema com álcool, só de escutar essas perguntas, a pessoa já vai parar para pensar, a pessoa já vai começar a entender que talvez ele tenha um problema, certo? E que mereça ser tratado para ele poder viver melhor. Eu acho que o lema do nosso programa, que é o Vida com Saúde, é fundamental, Locatelli. Vamos viver com mais saúde, né? Vamos ter uma vida mais feliz, certo, uma vida melhor. E essa forma de buscar ajuda é muito importante. Então, através desse questionário, talvez as pessoas deem o primeiro passo em busca de ajuda, certo? Certo. Esse questionário se chama CAGE, que é uma palavra em inglês, que é um resumo de cada primeira letra representa uma das perguntas. Então, assim, a primeira pergunta é assim: alguma vez o senhor percebeu que era necessário ou tentou diminuir seu consumo de bebidas alcoólicas? Sim ou não? A segunda pergunta: alguém o incomoda pelo seu hábito de beber? Alguém reclama do seu hábito de usar bebida alcoólica? Terceira pergunta: alguma vez o senhor teve vergonha ou se sentiu culpado pelo resultado da sua bebedeira? Quarta pergunta: o senhor já teve de beber algo pela manhã para se sentir melhor da sua ressaca? Então, essas são as perguntas. Acho que a gente pode até repetir, né, Locatelli? Com certeza, com certeza. Tu tá fazendo, eu tava anotando as respostas aqui, hein? Vamos lá de novo. Importante. Vamos lá. Então, alguma vez o senhor percebeu que era necessário ou tentou diminuir seu consumo de bebidas alcoólicas? Segunda pergunta: alguém o incomoda pelo seu hábito de beber? Alguém reclama de você pelo seu hábito de beber? Terceira pergunta: alguma vez o senhor teve vergonha ou se sentiu culpado com o resultado da sua bebedeira? E a última pergunta: o senhor já teve de beber algo pela manhã para se sentir melhor da sua ressaca? São 4 perguntas, né? 4 perguntas. Então a gente tem o seguinte, Locatelli: se a pessoa disser sim para pelo menos 2 dessas perguntas, é porque a pessoa já merece uma investigação médica a respeito desse problema. A galera
Rádio Frequência.